Oiê, tudo bom? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Que bom! Hoje, então, a gente vai para mais uma aula gravada, né? Então, hoje a gente vai rever, como eu havia falado para vocês na primeira aula gravada, a gente segue aí com muitas revisões e um conteúdo que vocês adoram. Na verdade, vocês ficam super ansiosos para poder ver raiz quadrada. Todas as vezes que a gente passa ali no quinto ano, vocês falam, tia, quando que vai aprender raiz quadrada? Eu acho que é um dos conteúdos da matemática que vocês mais têm ansiedade para aprender. E quando entram no sexto ano, a primeira coisa, tia, quando que vai ser raiz quadrada? Qual vai ser o dia que a gente vai aprender raiz quadrada? Por quê? Porque todas as outras operações vocês viram lá no Fundamental. No Fundamental 1, no sexto ano, a gente revê duas operações importantes, que são a potência e a raiz. E a raiz quadrada, ela fica, ó, piscando e vocês morrendo de vontade de aprender. Então, chegou a hora. Na verdade, a hora não chegou agora, né? Já foi um tempinho atrás, porque agora a gente está revisando. Lembra? Então, vamos revisar o conteúdo de raiz quadrada e você vai sanar todas as suas dúvidas, vai tirar todas as suas dúvidas, e eu tenho certeza que você já está com o seu caderno e com o seu material pessoal para você poder fazer as suas anotações, não é mesmo? Se não está, pausa o vídeo, corre, pega para você anotar tudo direitinho, tá bom? Olha só, pessoal. Raiz quadrada, ela é conhecida como a sexta operação matemática. Sexta operação, professora. Sim, olha só, vamos pegar aqui o Paint para ajudar a gente. Qual foi a primeira operação que vocês viram? A primeira operação que vocês viram foi a adição. Depois da adição, vocês viram a subtração. E depois da subtração, qual foi a operação que vocês viram? A multiplicação, exatamente. Então, deixa eu escrever aqui, que eu estou falando mais rápido do que eu estou escrevendo. Então, depois vocês viram a subtração. Depois da subtração, vocês viram, então, a multiplicação. Aí, depois ainda, vocês viram a divisão. Trabalharam essas 4 operações bem trabalhadinhas lá no Fundamental 1. Aí chegaram no Fundamental 2. E aí, o que eu apresentei a vocês? Eu apresentei a potenciação, certo? Depois da potenciação, então, a gente vai agora relembrar a radiciação. E a radiciação, deixa eu apagar aqui, que esse WebPaint, ele não tá muito bom comigo não, entendeu, gente? Ele não tá me ajudando muito hoje, não. Certo? Então, aqui, ó, todas essas operações já foram vistas. A única operação que falta é a raiz. Raiz quadrada. Hoje a gente vai trabalhar, então, as raízes quadradas, que é exatamente a sexta operação. Tem uma informação muito importante para passar para vocês. Olha lá, deixa eu apagar aqui, porque senão vai atrapalhar o que eu vou baixar agora. Olha lá, ela é a operação inversa da potência, certo? Por que ela é a operação inversa da potência? Lá no final da aula a gente vai descobrir, ou ao longo da aula a gente vai descobrir. A gente sabe que as operações inversas, por exemplo, eu tenho a adição. Qual é a operação inversa da adição? A subtração. A gente pode falar que eu posso fazer a prova real. 1 mais 1 é igual a 2. Qual é a prova real? 2 menos 1 é igual a 1. A gente faz exatamente o inverso. Então, a gente diz que a adição e a subtração são operações inversas. A multiplicação e a divisão
também são operações inversas. Eu posso falar que 2 vezes 3 é igual a 6. Ou eu posso falar que 6 dividido por 3 é igual a 2. A mesma coisa vai acontecer quando a gente fala da potência e da raiz. A potência é o inverso da raiz. Olha só, a potência é o quê? 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E qual é a raiz quadrada de 4? 2. Então, a gente vai ver ao longo da aula como que a gente vai encontrar o valor dessa raiz quadrada. Ela é usada em cálculos de área, de perímetro, várias fórmulas e expressões numéricas. E, tia, eu não vou parar agora de estudar as raízes quadradas? Não, você só começou a estudar as raízes quadradas. Então, a partir de agora, você vai aprender bem direitinho, porque você vai ter aplicação durante toda a sua vida escolar. E aí você me pergunta, e quais são as partes de uma raiz? Olha lá. Aqui, em uma raiz quadrada, a gente tem, tá vendo o que está aqui dentro da raiz? Dentro da raiz a gente chama de radicando. Esse símbolo aqui, né, esse Vzinho aqui, que é o que vai determinar realmente a raiz quadrada, ele tem o nome de radical. Você tá vendo um número aqui, ó, ele tá sentadinho em cima desse radical? Esse número, ele é chamado de índice. E o resultado é a nossa raiz. Como é que eu faço a leitura desse número? Eu leio da seguinte forma: raiz quadrada de 4. Eu posso falar raiz quadrada de 4. Esse número que tá aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Esse número que está aqui, que a gente está chamando de índice, ele, nas raízes quadradas, ou seja, quando esse índice for igual a 2, ele ganha o direito, olha como ele é especial, ele ganha o direito de não aparecer. Ou seja, eu posso escrever raiz quadrada de 4 com esse índice 2 aqui, ou eu também posso escrever dessa forma, ó, somente raiz quadrada de 4. Tia, e cadê o índice aqui? Como esse índice é 2, ele é especial. Ele ganha o direito de não precisar, não tem a obrigação de aparecer aqui. Atenção, isso só serve para índice 2. Tá? Por quê, tia? Porque vão existir outras raízes. Vai existir, por exemplo, a raiz cúbica, que nós vamos estudar em um outro momento. Aí eu vou ter que obrigatoriamente colocar um 3 aqui. Tá? Mas não se preocupe com isso, vamos viver um dia de cada vez e a hora da raiz cúbica vai chegar. Agora é a hora da raiz quadrada. Tá? Então, quando a gente estiver falando da raiz quadrada, eu fico com a opção de colocar esse 2 aqui ou não colocar. O entendimento será o mesmo. E aí, a raiz quadrada de 4, a gente vai procurar como? Olha só. Eu vou pensar assim, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai ser igual a 4. Quando a gente resolve, ou quando a gente inicia a resolução de uma raiz quadrada, é isso aqui que a gente tem que pensar. Opa, consulto a minha calculadora, que está lá dentro da minha cabecinha, e eu penso, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Com a minha calculadora, eu vou perceber, calculadora da sua cabeça, tá? Não é calculadora manual, não. Calculadora que está aqui, ó, que foi implantada aqui dentro, você vai descobrir que 2 vezes 2 é igual a 4. Automaticamente, a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Por quê? Olha lá, ó, porque eu vou colocar aqui, raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4.
Tudo bem? Então, quando a gente vai buscar resolver uma raiz quadrada, o que eu tenho que pensar é isso. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, eu vou obter esse número que está aqui dentro do radicando, que é o meu radicando, né? Eu vou obter 4. Tudo bem? Então, vamos seguir. Vou limpar tudo para a gente passar. Olha só, agora a gente quer encontrar a raiz quadrada. Eu quero saber, calculando a raiz quadrada, qual é a raiz quadrada de 9? Olha só como é exatamente o que a gente estava falando ali agorinha. Raiz quadrada de 9, ele já colocou aqui, é igual a 3. Professora, mas por que raiz quadrada de 9 é igual a 3? Pois 3 vezes o 3 é igual a 9. Olha o que eu estava falando no slide anterior. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo gera o valor de 9? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? Aí você fala, bom, é 3. Então, eu posso concluir que a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Olha que interessante. A gente tem que observar que o número que está exatamente aqui dentro é o valor que eu quero encontrar. Então, o número que está aqui dentro da raiz, que é o nosso radicando, é o valor que eu quero encontrar. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9? 3. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E qual é a raiz quadrada de 36? Pensa comigo, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Vai falar, professora, consultei a minha calculadora aqui e eu tenho certeza que esse número é o 6. Por quê? Porque 6 vezes o 6 dá o valor de 36. E ó, o número que está aqui dentro, que é o meu radicando, é o valor que eu estou procurando. Então, a raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes o 6 é igual a 36. Tudo bem? Aí aqui, ó, tem uma informação muito importante. Deixa eu tirar daqui. Tem uma informação muito importante. Ele fala assim, ó, um número que multiplicado por ele mesmo resulte no radicando. É exatamente isso que a gente estava falando, ó. Eu estou procurando um número que multiplicado por ele mesmo resulte em quem? Não é em 36? 36 é o meu radicando. O conceito de raiz, pessoal, está exatamente aí. É eu sempre procurar um número que multiplicado por ele mesmo dá o valor que está no radicando. Tudo bem? Agora, olha só. Qual número elevado ao quadrado é igual a 9? O que você vai pensar na sua cabeça? Opa, a tia está procurando um número que multiplicado por ele mesmo, né? Por que eu tô pensando assim, multiplicado por ele mesmo? Por conta disso aqui, ó. Olha o que a gente colocou. Elevado ao quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu vou estar trabalhando com a potência. Então, o que a gente tem? A gente tem isso, ó. Qual é o número que elevado ao quadrado, então é esse número vezes ele mesmo. Eu estou colocando uma interrogação porque eu não sei. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? E aí, gente, você conseguiria me dizer qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 9? Consulte a sua calculadora mental. Aí você fala, ué, tia, se eu colocar 3 aqui no lugar dessa interrogação, olha que legal. Eu vou colocar 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é quanto? Não é 3 vezes 3? Que é igual a 9.
Então, vou apagar aqui para eu poder abaixar aqui o que tem que sair, tá, pessoal? Só um minutinho. Então, olha só, eu estava procurando um número que elevado ao quadrado era igual a 9. E a gente achou que esse número é o 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. A que conclusão que a gente chega? A raiz quadrada de 9, então, é igual a 3. Eita, tia, é a operação inversa. Lembra que eu falei que ao longo da aula nós iríamos descobrir por que a radiciação é a operação inversa da potência, porque aqui eu estou trabalhando a potência. 3 elevado ao quadrado é igual a 3 vezes 3. Resultado, 9. E qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é igual ao radicando, que é 9. Ficou fácil, não ficou, gente? Agora eu te pergunto, ó, qual número elevado ao quadrado é 36? É igual a 36. Você vai procurar qual é o número que elevado ao quadrado dá 36. Ou seja, qual o número que multiplicado por ele mesmo, qual o número que multiplicado por ele mesmo seja igual a 36. 6 ao quadrado não é igual a 6 vezes 6? 6 vezes 6 é igual a 36. Então, a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Aqui, pessoal, eu estou provando para você que realmente a gente está trabalhando com operações inversas entre raiz e potência. Tudo bem? Ó, como calcular a raiz de um número decimal? Ai, tia, agora eu vou ficar com muita dúvida. Não vai. Porque se você entendeu como calcula a raiz de um número natural, que foram todos esses números que nós calculamos até agora, a raiz de número decimal é só acrescentar alguns detalhes. Agora, a base, o raciocínio é o mesmo. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, eu quero saber qual é a raiz quadrada de 1,44. Ou a gente vai falar bem bonito, matematicamente correto. Eu vou falar, eu quero a raiz de 1 inteiro e 44 centésimos. Por que centésimos, pessoal? Lembra que quando a gente está trabalhando lá nos números decimais, aqui, essa nossa primeira... Como é que eu vou colocar? Vou colocar aqui, ó. Aqui. Essa nossa primeira casinha depois da vírgula, quem ocupa ela ocupa a casa dos décimos. Lembra disso? Então aqui, aqui eu ocupo a casa dos décimos. Aqui direito. Tudo bem, gente? Então, aqui, quem ocupa essa primeira casa, ocupa a casa dos décimos. E quem ocupa essa segunda casa aqui, ó, ocupa a casa dos... Lembra o nome? Lembra o nome? Lembra o nome? Centésimos, né? Então, aqui eu tenho a casa dos décimos e aqui eu tenho a casa dos centésimos. E aí, olha que legal. A raiz quadrada de eu quero que a raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos. Tia, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, eu posso representar esse número na forma de uma fração centesimal. Por que eu coloquei isso aqui para você? Para você lembrar desse nome aqui, ó. Por que uma fração centesimal? Porque eu vou transformar esse número aqui, que é um número decimal, em uma fração com denominador 100. Por que o denominador vai ser 100? Porque eu não leio esse número, não é 1 inteiro e 44 centésimos. Centésimos não é onde esse número termina. Então, eu vou transformar esse número decimal em uma fração com denominador 100. Como é que isso vai acontecer? Olha só. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou, primeiramente, ignorar a vírgula. Eu ignorando a vírgula, eu tenho aqui o número 144.
Perceba que o número 144 ocupou aqui, ó, o numerador, certo? A gente nunca pode esquecer, eu estou transformando um número decimal em uma fração. Agora, para ser fração, ele tem que ter, então, um denominador. Tia, por que eu coloquei denominador 100, não coloquei denominador 10 ou 1000 ou outro qualquer? Porque eu tenho que lembrar que aqui, ó, tem exatamente duas casas depois da vírgula. Essas duas casas depois da vírgula, elas terão que ser inseridas no denominador, porque eu estou trabalhando exatamente com 1 inteiro e 44 centésimos. Então, como eu tenho duas casas depois da vírgula, eu acrescento aqui 2 zeros no meu denominador. Esse 144 sobre 100 é uma fração centesimal. Por que é uma fração centesimal? Porque o denominador dela é 100. Ó, só uma ajuda aqui para você lembrar. Tia, se eu tivesse assim, ó, 1,4. Como é que eu transformo 1,4, esse número que é decimal, como é que eu transformo em uma fração? Eu vou ignorar a vírgula. Se eu ignoro a vírgula, eu vou ficar então com qual número, pessoal? 14, certo? Vou ficar com o número 14. Agora, sobre... Eita, que ficou feio, não gostei, não gostei, não gostei. Vamos nesse que vai ficar melhor. Ah, muito melhor, muito melhor, muito melhor. Então, ó, 1,4, ou seja, 1 inteiro e 4 décimos, ignorando a vírgula, tirando a vírgula do número, eu fico com o número 14. Agora, eu preciso verificar o meu denominador. Como é que eu leio esse número? Não é 1 inteiro e 4 décimos, o número não parou exatamente nos décimos, então aqui eu tenho novamente que ter 10. Por que 10? Porque eu parei com o número na casa dos décimos. Olha só quantas casas eu tenho depois da vírgula. Uma casa, então eu vou colocar um zero aqui no denominador. Tudo bem? Ó, aqui foi só para você relembrar, tá? Só para a gente fazer mais um exemplo. Mas esse 1 inteiro e 4 décimos não tem nada a ver com o nosso problema aqui. Aqui foi só para você relembrar mesmo, tá? Então, voltando agora para o nosso problema. O que a gente tem? Eu já consegui transformar o meu número decimal em uma fração centesimal. Agora, eu tenho que lembrar, eu quero é a raiz quadrada. Então, eu venho aqui e coloco a raiz quadrada de 144 sobre 100. Pessoal, quanto é a raiz quadrada de 144? Raiz quadrada de 144, eu estou procurando qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 144. Consulto a minha calculadora, que está aqui na minha cabeça, consulto a minha calculadora e chego à conclusão que esse número é o 12. 12 vezes o 12 equivale a 144. Tia, nunca que eu chegaria nesse 12, meu Deus. Sabe o que você vai fazer? Vamos fazendo testes. Pega, por exemplo, eu sempre pego o 5, o 10, e a gente vê se ele é maior, se ele é menor. 5. 5 vezes 5, 25. Ixi, para 144 falta muito. Então, vamos lá para o 10. No 10, eu tenho 10 vezes 10, que é 100. Opa, aproximou. Então, se 10 vezes 10 é 100, 11 vezes 11 é 121. E aí, 12 vezes 12, eu encontro 144. No momento, pessoal, a gente vai fazendo aproximações e usando, obviamente, o nosso raciocínio com a tabuada, que está aqui bem bonitinha na nossa cabeça. Tudo bem? Então, ó, a raiz de 144 é 12. E a raiz de 100 é 10. Então, esses valores aqui, ó, eles estão diretamente relacionados. Tudo bem? Eu achei a raiz de 144, que é 12, e achei a raiz de 100, que é 10. Eita, tia, agora é um problema. Porque esse número que eu tenho aqui é uma fração. E aqui eu tenho um número decimal. Não é problema, porque eu vou pegar a minha fração e vou transformar em um número decimal. Como que você vai fazer isso? Olha só, 12 décimos.
Vamos fazer o processo inverso do que nós fizemos daqui para cá. Olha só, eu vou escrever o número 12, começar aqui como se a gente não soubesse. Eu vou aqui, escrevo o número 12, que é o meu numerador. E agora aqui, quantos zeros eu tenho no meu denominador? Eu tenho um zero, então eu vou andar uma casa decimal. E para onde vai a minha vírgula? Para cá. Eu vou só apagar para não ficar feio, vou colocar só uma vírgula aqui. Tá? Então, olha só, uma casa decimal. Por que eu andei em uma casa decimal? Porque eu só tenho um zero no meu denominador. Andei em uma casa decimal, inseri a vírgula e segui na vida. Bem tranquilo, não é? Vamos, então, seguir. Aí, a que conclusão que a gente chega? A raiz quadrada de 1 inteiro e 44 centésimos é igual a 1 inteiro e 2 décimos. Tudo bem? Dúvidas? Aqui, pessoal, tem uma outra forma da gente pensar. Eu vou falar as duas e você vai escolher o que você ficar mais confortável e mais seguro em desenvolver. Como é que a gente pode pensar sem fazer essa transformação em fração centesimal, tudo isso? Pensa assim, ó, 1 inteiro e 44 centésimos. Eu vou tirar a vírgula, vou esquecer dessa vírgula e vou colocar assim, ó. Qual é a raiz de 144? Qual é a raiz de 144? Consulta aí a sua cabecinha. E você vai chegar que a raiz de 144 é 12. Certo? Agora, olha só, eu não tenho duas casas decimais aqui, então o meu resultado ele tem a metade das casas decimais. Olha, dica da tia Fê que vai ajudar muito você. Eita, rimou, gente. Dica da tia Fê que vai ajudar muito você. Então, ó, atenção. Esse é o momento da gente colocar, ó, aquele holofote naquela frase que a gente vai escrever no caderno para não esquecer dela nunca. O que eu tô falando? Eu tenho duas casas decimais aqui no meu radicando. A minha resposta, ela terá metade das casas decimais. Então, a minha resposta, se aqui eu tenho duas casas decimais, a minha resposta vai ter uma casa decimal, porque é a metade. Se a raiz de 144 é 12, a raiz de 1 inteiro e 44 centésimos, com duas casas decimais, eu vou vir para cá com uma casa decimal e inserir a vírgula. Atenção! Todas as vezes que eu tiver, isso vai funcionar sempre, tia? Sim, é uma dica, tá? Então, todas as vezes que eu tiver um número decimal, para facilitar o seu desenvolvimento, você pode fazer assim. Eu tenho duas casas decimais. A minha resposta tem a metade das casas decimais. Então, a minha resposta vai ter uma casa decimal. Se eu sei que a raiz de 144 é 12, é só andar com a vírgula uma casa decimal. Tudo bem? Gostei da dica da tia Ferra. Agora, vamos tirar daqui, né, pra gente poder ler tudo bonitinho. Agora vai ficar fácil. Por que vai ficar fácil? Olha lá. A gente pode pensar da seguinte forma. Lembra que a potenciação, a radiciação é a operação inversa da potenciação? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho 2 décimos elevado ao quadrado. Isso equivale a 2 décimos vezes 2 décimos. Como eu tenho duas casas decimais, lembra que a gente fez isso lá na aula gravada 1 dessa semana, quando a gente fez a revisão em potência? Então, eu tenho aqui duas casas decimais, eu vou, então, posicionar minha vírgula exatamente com duas casas decimais, porque eu tenho uma de um fator e outra de outro fator. Soma das casas decimais dos fatores indica aonde eu vou posicionar a minha vírgula. Aí eu chego à conclusão que, então, temos que a raiz quadrada de 4 centésimos é igual a 2 décimos. Certo? Eu estou fazendo a operação inversa. Se eu cheguei que
0,2 ou 2 décimos elevado ao quadrado equivale a 4 centésimos, é porque a raiz quadrada de 4 centésimos é igual a 2 décimos. Tudo bem? Agora, olha só. Eu queria ter mais. Vamos tirar daqui. Olha só. Calculando. Eu tenho aqui, ó. Vou jogar um pouquinho aqui para baixo. Para onde que eu vou jogar isso aqui, meu Deus? Vou botar aqui. Botar aqui, que aqui não vai atrapalhar, porque aqui vai entrar alguma coisinha. Então, olha só. Eu tenho, eu quero encontrar a raiz de 9 centésimos, tá certo? Aí, pensa comigo. A gente viu que eu posso ter uma regrinha que vai facilitar muito a minha vida. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ignorar a vírgula. Ignorando a vírgula, eu tenho que número? Se eu tirar aqui, ó, vou colocar o mouse aqui em cima da vírgula, que número que eu tenho? 009. Então, foi o número que eu trouxe para cá. Segunda, encontre a raiz quadrada de 9, porque esse número 009 não é igual a 9, então eu vou encontrar a raiz quadrada de 9. Terceira dica. O valor encontrado foi 3, raiz quadrada de 9, eu encontrei que é igual a 3. 4. Eu estou tirando coisa toda hora, de todo lugar, né? 4. Retome a vírgula no resultado. Ele terá a metade das casas decimais do radicando. O que isso quer dizer? Olha lá. Que a raiz quadrada de 9 centésimos é igual a 3 décimos. Olha o que eu fiz. Exatamente o que nós fizemos agorinha naquele slide passado. Eu ignorei a vírgula e achei a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 não é 3. Só que eu não quero a raiz de 9, eu quero a raiz de 9 centésimos. Eu não tenho duas casas decimais aqui na minha raiz. O meu resultado terá a metade das casas decimais. A metade de 2 é 1. Então, eu vou ficar com 3 décimos. Tia, isso dá certo sempre? Sim, isso dá certo sempre. Tudo bem? Então, vamos já organizar, porque isso pode facilitar muito seus cálculos, te ajudar muito, muito, muito. Agora, pessoal, eu vou tirar daqui e a gente vai brincar um pouco. Olha lá. Eu quero encontrar a raiz de 1 inteiro e 21 centésimos. O que eu estou procurando? Eu estou procurando assim, ó. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, qual é o número que... Eita, Lelê, que ficou feio! Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dê 1 inteiro e 21 centésimos? Você vai pensar, ó, aqui, como a gente estava trabalhando, como a gente estava falando, eu posso ignorar essa vírgula. Se eu ignoro essa vírgula, eu não tenho 121, não é exatamente o número que eu vou ter, não é raiz de 121, não é isso que a gente vai ter? Tia, qual é a raiz de 121? Eu estava falando um método que eu faço que pode facilitar muito para você. Pega 5. Raiz de 5, 5 vezes 5, 25. Falta muito para 121. Eu vou lá para o 10. 10 vezes 10, 100. Opa, chegou perto. Então, chegou perto, agora eu vou para o 11. E olha que boa surpresa. 11 vezes 11 já é 121. Então, o que eu encontrei? Que a raiz quadrada de 121 é igual a 11. Tudo bem? Aqui eu não tinha duas casas decimais. Então, o meu resultado da raiz de 1 inteiro e 21 centésimos, ele não vai ter a metade das casas decimais? Então, o que a gente vai fazer? A minha resposta da raiz de 1 inteiro e 21 centésimos vai ser igual a 1,21.
1 ou 1 inteiro e 1 décimo. Por que, professora? Porque aqui eu tinha 2 casas decimais e a minha resposta terá a metade das casas decimais. Então, eu andei com a vírgula. Se eu sei, eu andei com a vírgula uma casa. Se eu sei que a raiz de 121 é 11, a minha vírgula não vai estar aqui? Andar uma casa é vir para cá. Então, raiz quadrada de 1 inteiro e 21 centésimos é igual a 1 inteiro e 1 décimo. Tudo bem? Professor, e aquele outro jeito que a gente transforma em uma fração? Olha só, eu vou deixar aqui, vou só apagar essa partezinha aqui para dar espaço. Eu vou deixar esse aqui e depois a gente confirma. Por quê? Porque a gente acabou de descobrir os números que a gente pode colocar aqui, ó. Eu posso falar, então, que 1,1 vezes 1,1 é igual a quanto, gente? 1,1 vezes 1,1 é igual a 1,21. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aí? Você está anotando tudo bonitinho no seu caderno, está fazendo as anotações, colocando o que você não tá entendendo, para a gente poder resolver lá na aula ao vivo. Então, olha só. Aí aqui, tia, eu já entendi tudo. Aqui tá show de bola. Agora, vamos ver com a fração? Olha só. O que eu faço? Se eu ignorar a vírgula, eu vou ficar com o número 121, certo? Então, vai vir para cá, ó, 121. Agora, eu preciso colocar isso em uma fração. Quantas casas depois da vírgula? Opa, eu tenho 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar aqui 2 zeros. Só que isso daqui é uma raiz que ele quer. Então, vou colocar aqui dentro de uma raiz. Agora vem comigo. Raiz de 121, a gente já encontrou que é 11. E a raiz de 100? Quanto é a raiz de 100? 10. Agora eu tenho já a resolução, só que esse resultado, ele está em forma de fração. Vamos transformá-lo para decimal? Então, ó, eu tenho uma casa depois da vírgula, o meu numerador eu vou escrever aqui. Eu tenho um zero aqui no meu denominador, então é porque eu vou andar uma casa decimal. Olha, gente, como a matemática é perfeita, é linda e maravilhosa. Independente da forma com que você vai desenvolver, o resultado é sempre o mesmo. Se você quiser ir testando, vai dar um trabalhão, porque tem muitos números decimais. Se você quiser testar, beleza, vai chegar no resultado. Se você quiser fazer usando esse método prático que a tia falou, beleza, vai chegar no resultado. Se você quiser fazer usando uma fração, fazendo a transformação do número decimal em uma fração, beleza, você vai chegar no resultado. Então, aqui você tem que verificar qual é o jeito que você se sente mais seguro em desenvolver. Porque todos eles chegarão ao mesmo resultado. Tudo bem? Agora, meus amores, essa daqui, ó, essa daqui agora eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês desenvolvam esse daqui como tarefa de casa. Um exercíciozinho dá para fazer, ó, rapidinho, tá? Eu quero saber quanto é a raiz de 1 inteiro e 69 centésimos. Qual é essa raiz? Tudo bom? Tudo bem? Essa tarefa rapidinha é a única tarefa de hoje e você vai desenvolver com muita sabedoria, tenho certeza. Meus amores, eu espero ter ajudado. Fiquem com Deus e beijinhos!